A comunidade gacha está decaindo aos poucos por causa de conteúdos bem adultos, sugestivos, genéricos, sem alma e etc. Não a comunidade do jogo como Genshin Impact ou de qualquer jogo gacha que vocês conhecem. Eu me refiro aos jogos do Lunime, e a culpa é dos gachatubers que mancharam a imagem da comunidade gacha que foi construída há anos. Bem, não de forma geral sobre os gachatubers, mas sim os gachatubers que fazem conteúdo sugestivo e apelativo. Mas como a comunidade gacha chegou nesse nível nos dias de hoje? Porque a comunidade gacha seguiu esse caminho podre de criar conteúdo sem alma, genérico, controverso e problemático. Como isso afetou negativamente a imagem da comunidade gacha? E como isso está afetando a saída dos gachatubers famosos ou novos na comunidade? É o que eu vou esclarecer nesse vídeo, em capítulos. Mas antes de começarmos, esse vai ser mais um dos meus vídeos longos do meu canal. Então prepare seu lanche e senta em algum lugar na sua casa, pois eu vou contar sobre a comunidade gacha e a sua decadência neste vídeo. Desde 2018, existia um jogo que iria revolucionar a comunidade gacha e como iria mudar por tempo. E esse jogo era nada mais nada menos do que Gacha Live. Bem, já existiam outros jogos feitos pelo Lunime antes, como por exemplo, Gacha Studio, Gacha Verse e entre outros jogos, mas vamos focar no Gacha Live. De primeira, é bem nostálgico e memorável esse jogo que iria mudar a história da comunidade gacha. Gacha Live é basicamente um jogo onde você cria os seus personagens e faz historinhas dentro desse jogo, como estilo Tibi ou Cabeça de Cearense, como você prefere chamar. E também existiam os gachatubers que entraram nessa comunidade gacha e criaram conteúdos incríveis e bem legais. E um desses gachatubers famosos era Wise Fox, Rose Close e outros gachatubers gringos que eram famosos na comunidade, isso incluindo do Brasil, como por exemplo Yasmin Reis, Ana Stories, Catarina Carvalho, Marratia Guedes e entre vários outros que se destacam na comunidade gacha brasileira. Bom, no começo, quando eu entrei na comunidade gacha em 2018, eu achei bem mágico e incrível os gachatubers que criaram seus vídeos, sejam os bem feitos ou engraçados, e na minha visão da época, era a coisa mais normal, um paraíso na internet, e que também eu possa crescer assim como eles. E como você já deve saber ou não, o meu sonho era ser como os youtubers gachatubers mais famosos e reconhecidos na internet. E parece que a comunidade gacha estava mantendo essa imagem limpa e saudável como a gente imaginamos, certo? Bem, não depois do maior escândalo que aconteceu na comunidade gacha e como afetou de forma negativa a imagem da internet. E foi aí que veio os conteúdos mais errados e problemáticos do YouTube. Pois é, gente, quem diria que eu estaria falando sobre os conteúdos adultos mais podres que existem na comunidade gacha. Eu estou falando sobre Gacha Hit e Gacha Mais 18, como você prefere chamar, e que provavelmente já viram em algum lugar antes. São esses conteúdos que desde a comunidade gacha surgiu e estava cheio de gente criando conteúdo nojento e adulto. Se eu não me engano, isso foi por volta de 2020 e 2021. Um monte de gachatubers ou pessoas criaram vídeos mais nojentos e até mesmo controversos, o que preocupa muitas pessoas que já viram essa merda e como isso estava afetando de forma negativa a imagem da comunidade. E isso acabou chegando até em Lume sobre os conteúdos mais 18 da comunidade gacha. E ele até fez uma nova atualização no Gacha Live, gerando poses que eram inapropriadas, cores que dão o mesmo da pele e entre outras coisas que eram problemáticos. É sério, a comunidade gacha parou por conta dessa merda que estava acontecendo e denunciaram esses canais que fizeram esses vídeos. E vocês acharam que foi só isso que aconteceu na comunidade gacha? Negativo, meus consagrados. Eu nem cheguei ainda da parte onde eu falo sobre o dia que a comunidade gacha foi parar na televisão. Sim, até Gacha Live foi parar na televisão. E qual emissora que passou e até falou sobre o jogo, você me pergunta? Bem, eu acho que eu não preciso fazer tanto suspense aqui, né? Mas você já vai descobrir. Sim, gente, acredite se quiser, mas a Record já falou sobre o Gacha Live e falou como era perigoso ou inapropriado para as crianças e blá blá blá. Eles só falaram do lado ruim desse jogo e todo aquele clichê de os jogos são má influência para os jovens ou crianças. Os jogos são do demônio que não sei o que. Ai ai, viu? Dá vontade de rir só de ouvir essas besteiras e coisas mais genéricas que já vimos na televisão. A mesma coisa que eles falam em outros jogos, como são ruins para as crianças. E não é à toa porque tem gente que odeia tanto a Record, por mais que eles estejam mais ou menos certos em falar sobre o conteúdo podre que existe. Eles nem falaram o lado bom da comunidade gacha e só tacaram pedra e crucificaram por completo.
O que é isso, mano? As caças bruxas começou logo cedo e não fiquei sabendo? Nem é dia das bruxas ou Halloween hoje? Na mesma forma que eles foram falar sobre como os jogos ou animes são uma má influência para crianças ou adolescentes, toda aquela ladainha de jogos são perigosos para as crianças. E isso só aconteceu por volta de 2020, desde que aqueles conteúdos adultos de gacha que existiram e tornam a comunidade gacha mais odiada. E voltando sobre a Record TV, o histórico de vídeos deles falando sobre os jogos serem, entre muitas aspas, má influência, não é de hoje que acontece. Isso incluindo até os animes que não tinha nada a ver com os crimes que as pessoas cometeram de verdade. Ou até mesmo culpando um youtuber famoso, Gollat, de criar um conteúdo sobre o jogo controverso e aquela mesma história de influenciar os jovens de cometer crimes. Sim, até mesmo o Gollat não escapa nessa palhaçada toda. É por isso que ninguém assiste televisão nos dias de hoje e acha os canais de notícias uma piada. Mano, eu só assistia desenhos animados quando eu era só uma criança, mas não ouvindo as besteiras que os jornais falam sobre os jogos, desenhos animados e animes. E bem, depois de toda essa notícia sobre o Gacha Live parar na televisão e que preocupou, decepcionou todos os gachatubers com essa notícia, como vocês já devem saber, o Lune mudou bastante coisa do Gacha Live, removendo coisas que são inapropriadas e as cores que estão fazendo os gachatubers criarem conteúdo adulto. Mas eu diria que não adiantou muita coisa, porque ainda tem como as pessoas fazerem as artes mais adultas de gacha. É só eles usarem apps para desenhar algo do seu personagem e pronto. Eles meio que conseguiram achar uma espécie de brecha do sistema. E bem, pelo menos os gachatubers mais famosos da comunidade gacha estão fazendo vídeos novos e nunca abandonaram seus canais. Não é? Não é? Ah, cara, eu queria que fosse assim se eles não tivessem ido embora ou desistido. Até rimou. Mas por que os gachatubers estão deixando de criar minifilmes, séries e memes na comunidade gacha? Bem, é no próximo capítulo que você vai descobrir o motivo que tantos os gachatubers estão deixando a comunidade gacha. Lembra daquele vídeo sobre os gachatubers com boa reputação e que eram bem famosos da comunidade gacha, ou naquele vídeo que eu falei sobre o sumiço deles? Se você não assistiu, eu recomendo que assista nos cards sobre esses vídeos no meu canal depois. Pois então, existiram os gachatubers que eram bem ativos na comunidade gacha e que postaram minifilmes, séries e memes. Eles sempre estão criando conteúdo para seus fãs e nunca irão sumir, né? Mas infelizmente, ainda vai existir gachatubers que vão desistir por conta do desânimo, o trabalho que dá pra fazer, a escola, faculdade e etc. Bom, muitas vezes o motivo está na falta de motivação. Como vocês devem saber, minifilme série dá muito trabalho e demora dias ou meses para ser feito, principalmente quando você faz minifilme ou série independente. Não só isso, como também as visualizações acabam diminuindo bastante e que o vídeo fica muito flopado. Falando assim, parece que eu tô zoando, mas não é. Vocês já viram como estão as visualizações de minifilmes ou séries nos últimos anos? Pois tem gente que está perdendo muito interesse em assistir esses minifilmes e por conta desse flop estão aos poucos sumindo gachatubers da comunidade gacha. Ou talvez pode existir outros motivos por trás disso. Tipo, parece que o povo quase nem liga para os minifilmes séries hoje em dia, mas quando eles vejam um conteúdo sugestivo, adulto e apelativo, aí as pessoas assistam e dão um like para esse tipo de coisa, porque isso é normal, um conteúdo sugestivo ou duvidoso aparecer no YouTube. Você achando o conteúdo adulto ou sugestivo errado ou não, esse é o tipo de conteúdo que só está manchando a comunidade gacha e não tem ninguém criticando. Pô, é só eu que eu tô criticando nessa merda e vendo o quão problemático é esse tipo de conteúdo. Enfim, essa situação da comunidade gacha é foda, viu? Parece que tem gente que não está mais criando conteúdo novo ou intrigante. Tudo bem que é uma criança nova na comunidade e não sabe muito bem editar ou criar uma história, mas a partir que tem uma pessoa adulto que cria conteúdo podre ou tóxico dentro da comunidade gacha, aí não tem como defender. E cara, parece que a comunidade gacha só dá atenção para conteúdo adulto, não de forma geral as pessoas que curtem isso, mas isso aí eu vou focar depois dos outros capítulos. Por isso que existe gachatubers que sofrem exposed ou se envolvem em polêmica. E por falar nisso, é nesse tópico que eu vou abordar no próximo capítulo. Então, vamos lá? Bem, a comunidade gacha ter conteúdo tóxico ou apelativo, isso não é de agora, mas existem gachatubers que já se envolveram em treta ou polêmica do passado. E bem, eu até falei sobre os gachatubers que possuem uma péssima reputação em alguns dos meus vídeos, e vocês já sabem disso. E para resumir isso, muitos gachatubers se envolvem em treta por causa de plágio, falas controversas, apelação das thumbs, crimes pesados e etc. Existem vários gachatubers que já se envolveram em um escândalo inteiro na comunidade gacha. Eu posso ficar uma
uma hora toda falando sobre eles e por que eles cometem essas atrocidades. Mas como não quero deixar o vídeo chato e estendido, eu vou explicar por que e como isso afeta a comunidade gacha. Basicamente, quando a gente assistimos um gachatube famoso ou mais querido da internet, a gente acha que essas pessoas nunca cometeram um erro na vida. Mas nós lembramos que nem todo mundo é perfeito. Nós sempre cometemos erros de vez em quando. E tá tudo bem. É normal você errar alguma coisa ou cometer um simples erro. Mas existem gachatubes que nunca aprendem e criam os piores pronunciamentos comparados aos youtubers grandes. Como por exemplo, Hatsumi Hou, Sio Simon, Junior Uzubaki Wu. Calma, essa aí não tá mais tretando com o Luciano Eduardo, tá? Eu já sei que a treta acabou e não tem por que reviver isso. Mas não estou aqui para reviver treta de novo. Eu estou aqui para falar sobre os pronunciamentos podres de gachatubes, e entre outros que já fizeram outros pronunciamentos. Mas não ajudou muito a imagem deles. Mas o pior é que eles parecem que repetem os mesmos erros ou crimes de antes. E existem gachatubes que até hoje não aprendem com seus erros, o que é muito decepcionante. Vocês não concordam? Então é por isso que a comunidade gacha está aos poucos se decaindo por conta de tretas, polêmicas e escândalos. Tá, Tutsu, mas enquanto os jogos abandonados que o Lune nunca atualizou ou finalizou eles? Porque o Lune nunca deu atenção para esses jogos. Mas que bom que você perguntou, meu consagrado ou consagrada. Pois é nesse exato tópico que eu vou citar nesse vídeo. Tá legal, vamos falar sobre jogos que a Lune nunca dava atenção para eles, ou atualizam os seus jogos. Vocês provavelmente devem conhecer o Gacha Studio, Gachaverse, Gacha Live e Gacha Club, correto? Mas o que eles têm de comum, você me pergunta? Simples, é que ambos esses jogos nunca receberam mais atualizações e foram totalmente abandonados. Mas o que aconteceu para eles nunca receberem uma atualização? Então, existem vários motivos por trás desses jogos serem esquecidos e abandonados. Ou talvez seja porque os jogos não estão indo bem e que foram deixados de lado aos poucos, ou o Lune perdeu todos os arquivos, ou melhor, os seus arquivos foram corrompidos em um dos seus jogos, como por exemplo Gacha Club. Os seus jogos foram corrompidos em um dos seus jogos, como por exemplo Gacha Club. Ou o Lune cria um novo jogo, depois abandona deixando sem atualizações ou novidades, assim como põe um dos seus jogos abandonados, incluindo o Gacha Live 2, que eu vou falar disso em breve. Bem, eu diria que o Lune abandonou sim os seus jogos e nunca atualizaram nenhum deles, mas também temos que lembrar que o Lune possivelmente perdeu um dos seus arquivos de seus jogos antigos. Mas de novo, possivelmente o Lune perdeu todos os arquivos dos seus jogos e nunca atualizaram depois de anos abandonados. Pô, eu só espero que o Lune não abandone outro jogo ou não tenha os arquivos corrompidos de novo. É por isso que existem mods que adicionam mais itens, novos cabelos, assets e etc. Como por exemplo, Gacha Nebula, que é um mod que adiciona muitas coisas, o que o Lune não adiciona dos seus jogos. Não é mesmo, Lune? Com todo respeito, eu acho muito sacanagem o Lune estar com preguiça em atualizar um jogo e criar um novo para no fim esquecer de atualizar de novo. Não é à toa porque a Charlotte chama o Lune de preguiçoso. Mano, o Lune tem uma equipe. Pelo menos é que eu acredito. Então por que ele não peça ajuda para que desenvolvam e atualizam os jogos para ele? E tem mais, a Nuxon, eu não sei se eu pronunciei o nome dela certo, consegue criar mods, adicionar assets, cabelos muito melhor do que Gacha Club ou qualquer jogo do Lune. Então é por esse motivo que os jogos do Lune nunca receberam uma atualização e foram abandonados, porque o Lune ou tem os arquivos corrompidos e perdidos, ou só abandonou eles e nunca atualizou os seus jogos. Enfim, agora vamos falar sobre um tópico que ninguém está falando sobre isso. É sobre o plágio e conteúdo genérico ou medíocre. Ah, meus amigos, existem conteúdos plagiados e até mesmo genéricos ou medíocres. E bem, existem pessoas que copiam as artes de outras pessoas, ou até mesmo plagiando os vídeos de gachatubes. E isso já aconteceu comigo e com certeza com todo mundo em um app chamado Kawaii. Existe até um caso muito antigo de uma gachatube que plagiou um vídeo de um rapaz. E você sabe de quem eu tô me referindo, né? A Yuni75. Bem, hoje em dia não tá mais fazendo plágio com ninguém. Parece que ela mudou muito depois do Exposed, eu acho. Mas ainda vai existir alguém roubando vídeos de outras pessoas e se passando pelos originais. Mas não é só conteúdo que é roubado / plagiado. Existe conteúdo que tem histórias bem genéricas, medíocres ou clichês. E bem, isso só acontece na comunidade gacha no passado. Eu não sei se hoje em dia tem minifilme / série que é desse nível ou não. Mas cara, o tempo passa muito rápido. Mas tipo, não é chato ou repetitivo vocês verem histórias que são puramente mal feitas, medíocres ou clichês? Acho que faz muito tempo que eu não vejo minifilme
minifilmes que sejam clichês ou genéricos da comunidade naquela época. E por falar nisso, os minifilmes de séries, sejam os normais ou famosos, estão perdendo a graça na minha visão. E por que eu penso que os minifilmes estão perdendo graça? Você vai descobrir nesse tópico agora no próximo capítulo. Bem, os minifilmes e séries da comunidade gacha. Quem não lembra de assistir um dos minifilmes mais famosos ou aquelas dublagens que a Yasmin Reis antigamente fazia no seu antigo canal? Ah tem Ana Stories também, mas eu não assisto muito, sabe? É claro que vocês lembram, não tem como discordar. Porém, existe uma coisa que eu queria comentar sobre isso. Existem minifilmes ou séries que estão perdendo alguma graça, que não possuem alma e carinho, ou são esquecidos. Parece besteira dizendo isso, porque existem vários minifilmes bem melhores e até queridos na comunidade gacha. Porém, da mesma forma que eu falei sobre os conteúdos genéricos ou medíocres, com histórias clichês, os minifilmes de romances ou qualquer história que as pessoas já assistiram, meio que perderam alguma graça na minha opinião. Tipo, parece que nunca mais vimos ação, comédia, quer dizer, ainda tem alguma comédia dos minifilmes ou séries, mas isso só acontece em memes, eu diria. Terror e entre outros gêneros que nós já assistimos em filmes famosos. Qual é, gente? Não vão me falar que vocês não queriam ver algum minifilme diferente ou novo. Sejamos francos, nós estamos cansados de ver romance ou qualquer coisa que seja nos minifilmes. Não que eu ache os minifilmes ruins, longe disso. Só acho que eu me enjoei desse tipo de coisa e queria ver algo diferente na comunidade gacha, sabe? Mas relaxa, não é porque o problema é que os minifilmes são ruins que eu vou julgar, né? O problema é que quase não existe um minifilme com gênero totalmente diferente. Então é por isso que eu acho que os minifilmes estão perdendo alguma graça por conta de romances ou qualquer coisa que não seja ação, comédia ou de outro gênero. Agora vamos falar um dos conteúdos que geram mais engajamentos da comunidade gacha. Os conteúdos mais fáceis de criar e ganhar mais visualizações. Sim, meus amigos, eu estou falando do Gacha React, sim, ele mesmo, o conteúdo mais popular da comunidade gacha. Aquele vídeo de Gacha React que a maioria dos gachatubers fazem nos seus canais, seja de raps, memes, compilações, etc. Mano, acredita se quiser, mas esse tipo de vídeo é o que mais gera visualizações da comunidade gacha e chama a atenção do público. Pior que quando eu postei um vídeo do react do Thundercat de um mod de FNF chamado Versus Trick, para ser específico, isso me deu mais de 1000 visualizações no passado. É o que eu me lembro, né? Rapaz, se for assim, eu vou parar de opinar, fazer vídeos estilo documentário e viver de Gacha React agora. Porém, esse tipo de conteúdo tem um lado ruim. É claro, toda a comunidade sempre possui um lado tóxico ou podre. É basicamente um evento canônico do Aranha Verso. Não tem como fugir. Mas qual é o problema desse tipo de conteúdo? Bem, resumindo, o Gacha React para a maioria dos youtubers ou pessoas que nunca entraram para a comunidade gacha é um conteúdo preguiçoso e sem esforço nenhum. Tá, mas quais são os problemas que eles tanto falam? Você me pergunta? Bem, a maioria dos gachatubers que criam react nunca adicionam comentários, apenas durante o react com aqueles caixinhas de fala. Não coloca as pausas, cortes e zooms. Basicamente eles não fazem uma edição ou acrescenta algo, como os youtubers que já viram esse tipo de formato na comunidade gacha. O que eu concordo com essa parte dos youtubers criticarem esse tipo de conteúdo, mas vale ressaltar que os vídeos de react de alguns youtubers também não tem quase nenhum esforço e ninguém critica isso. Bem, não falando sobre os youtubers que fazem react de forma geral, é claro, mas sim os youtubers de react que não adicionam comentários e deixam somente o vídeo rodando por vários minutos. Só dão comentários quando eles finalmente falam algo sobre tal assunto ou treta do momento. Basicamente não acrescentam quase nada nos vídeos, nem imagem, um meme ou algo que não seja entediante de assistir. Eu não sei se tem algum conteúdo de Gacha React que se salva ou pelo menos tenta ser algo inovador. Falando em algo inovador, eu tenho um ótimo conselho para quem quer começar a fazer conteúdo de Gacha React. Por favor, gachatubers, me escutem com atenção. Se vocês querem tanto crescer o canal de vocês com reacts, adiciona pelo menos um comentário. Pode ser durante o react, mas tem que ser feito durante as pausas também. Um fundo diferente, dá zoom em personagens e coloca caixas de falas diferentes. Podem ser inspirados em Undertale ou algum jogo. Eu tô falando isso pois eu só queria ver algo novo e diferente da comunidade gacha. Eu não quero que a comunidade se manche dessa forma. Se você gosta de fazer react, faça isso por mim, beleza? Adiciona algum comentário quando tiver
uma pausa do react, coloca um zoom do personagem falando, ou você pode colocar uma caixa de fala neles. Pode parecer que não é algo muito mirabolante e não seja tão relevante, mas acredite, isso vai fazer toda a diferença do gacha react. Eu acredito que se os gachatubes começarem a fazer esse tipo de conteúdo dessa forma, isso vai fazer esse tipo de conteúdo ser menos genérico, menos preguiçoso e com ótimo entretenimento. Mas eu estou ciente de que quase nenhum gachatube vai fazer isso, e só vai fazer do mesmo jeito que os outros fazem sobre react. Ou pelo menos eu tentei trazer algo diferente na comunidade gacha e ajudar a melhorar. Mas se tem uma coisa que ninguém, absolutamente ninguém está ligando, é conteúdo de gacha sugestivo, adulto e problemático. Ninguém nunca criticou esse tipo de conteúdo e só sabe evitar a cada custo. Mas eu faço questão de responder o porquê disso. Sério mesmo que ninguém vai falar sobre isso? Então se ninguém vai falar, eu mesmo falo. O povo, não a maioria, que ama esse tipo de conteúdo como NTR, Harry, conteúdo com fetiches nojentos, pode sair desse vídeo ou me xingar quanto quiserem, pois eu não acordo para agradar alguém todos os dias e eu não tenho medo de vocês que gostam desse tipo de conteúdo. É sério, cara, abre o olho. Vocês não sabem que dando atenção para esse tipo de conteúdo para a comunidade só vai piorar a imagem? Isso inclui os trends mais controversos e polêmicos na comunidade gacha, como aquele dos óculos verdes, do trem e entre outros. Mas esse é assunto para outro vídeo. Pare de dar atenção para conteúdos como Harry, NTR e conteúdos com fetiches bizarros. Vocês querem que a comunidade gacha morra de vez, mais do que ela já tá? Então larga de assistir essa merda, meu irmão. Esses gachatubes que criam esse tipo de conteúdo e ganham fama com conteúdo adulto, podre e nojento, deveriam se envergonhar e deletar esses vídeos na existência. A gente por acaso tá voltando para 2020 ou 2019, rapaz? Vocês não fazem ideia de como vocês estão matando a comunidade gacha inteiro por causa desse tipo de conteúdo e nesses gachatubes que fazem conteúdo apelativo e tóxico? Será que eu sou o único que concorda que esse tipo de vídeo na comunidade gacha deveria ser extinto? Será que sou eu que estou delirando nesse exato momento? Eu posso ser engraçado ou bobão às vezes, mas quando eu vejo algo que me revolta e eu acho que é minha obrigação falar sobre isso, eu preciso postar um vídeo sobre isso e como isso está afetando negativamente a imagem da comunidade e como está sendo mal visto. Bem, vocês nunca me viram assim nessa forma, revoltado sobre a comunidade gacha. Isso é verdade, mas eu não posso ficar mais calado vendo toda essa patifaria que estava acontecendo na comunidade gacha recentemente. O pessoal tem que fazer alguma coisa, parar de dar atenção e dar views para esse tipo de conteúdo e esses gachatubes. Eu só não falo o nome dos gachatubes que criam esse tipo de conteúdo com personagens de animes ou de jogos para não darem mais atenção para eles ou criar uma briga por conta desse tipo de conteúdo. Se vocês puderem, denunciem esses vídeos, pois esse tipo de conteúdo não vai ganhar mais espaço e será esquecido. Enfim, eu espero que tenha alguém sensato que concorda que esse tipo de conteúdo precisa ser criticado e levado a sério. Mas sabe qual é a coisa que nós gachatubes devemos levar a sério? São as faltas de atualizações do Gacha Live 2. Pois é, galera, você já deve saber que o Gacha Live 2 não está mais recebendo atualização, não é mesmo? Mas por que a demora das atualizações novas do Gacha Live 2? Você se pergunta? Bem, da mesma forma que o Gacha Club tem assets e coisas bem inacabadas do jogo, o Gacha Live 2 tem coisas que não possuem coisas novas ou finalizadas. Quer dizer, coisas novas até tem, mas nunca são finalizadas. Vendo assim, dá pra perceber que o jogo está morto e sem alma, certo? Bom, tem um motivo para isso. A demora do Gacha Live 2 receber uma atualização ou falta de mecânicas é por conta do desenvolvimento do jogo Wonderente Zero. Talvez não seja, mas é o que eu acredito. Isso causou um atraso para as atualizações do Gacha Live 2, pois tem muita gente esperando uma atualização do jogo e até hoje esperam. Pô, mano, tanto jogo que o Lone lança, ele abandona os jogos para criar outro jogo. E obviamente a galera ficou brava por conta disso e estão exigindo uma atualização nova do Gacha Live 2. Olha, pra ser honesto, eu acho que o Lune, em vez de criar um jogo novo e que ninguém pediu, ele tem que colocar nas atualizações dos seus jogos, pois assim as pessoas não vão mais esperar por uma eternidade. Eu entendo que eles demoram muito por conta da arte, programação, assets e etc. Até porque programar um jogo dá muito trabalho e exige tempo para ser feito, mas também eles não podem ficar toda hora criando jogo novo e esquecendo os outros na existência. Eu acho mais do que justo eles focarem nas atualizações dos seus jogos e trazendo coisas novas. Pelo menos é o que eu espero, algo vindo deles. Eu só espero que eles não abandonem o Gacha Live 2 e continuem
continue com o trabalho de sempre atualizando a sua comunidade, assim como a Noxula, que sempre atualiza os seus inscritos com assets novos ou algo desse tipo. Mas enfim, era só isso mesmo que eu queria falar sobre o problema do Gacha Live 2 não receber mais atualizações. E gente, se prepare para tópicos bem sensíveis desse vídeo. O que eu vou dizer aqui vai ser bem pesado e com certeza vai embrulhar o estômago de vocês. Então, se você é abaixo de 14 anos, saia deste vídeo e assista outra coisa. Bem, recado dado, vamos para o próximo capítulo. Bem, se você acha que os temas que o Felca falou sobre a adultização são bem pesados, é porque você não viu as coisas bem erradas que tem na comunidade gacha. Bem, não é segredo para ninguém que existe a palavra que começa com Pedro e como afeta as crianças na internet, e que tem predadores distribuindo ou compartilhando conteúdos criminosos de menores de idade. Mas tio Tsuki, o que a comunidade tem a ver com isso? Bem, lembra dos predadores da comunidade gacha que cometeram os crimes e foram bem odiados, como os gachatubes odiados que se envolveram em crimes horríveis com menores de idade e fizeram várias vítimas? Então, eu quero que vocês conheçam um gachatube que é pior do que qualquer gachatube predador que eu já mencionei na comunidade gacha, o Onis Roripus, ou Superior Zero. Eu vou chamar assim para ficar mais fácil. Mas quem é esse cara? Bem, basicamente é um dos gachatubes que na época já criava conteúdo de gacha há muito tempo. E de primeira você percebe que é só um gachatube qualquer, né? Mas isso é porque você não viu os crimes que esse cara já cometeu, como ser predador com menores de idade, ameaçar elas de desviver caso não fazer o que ele pedir ou deixar ele no vácuo, e até mesmo possui conteúdo mais 18 de menores de idade. Sim, pra você ver o tipo de pessoa que o Superior Zero ele é. Mas calma que só piora. Ele também é um cara com o ego bem inflado e bem arrogante com as vítimas. Ele xinga e ofende elas da pior forma possível. O que sinceramente eu acho isso muito babaquice e nojento as ações desse cara. Eu não sei como que o cara até hoje está criando conteúdo do seu canal sem nenhuma consequência. Eu já vi muitos predadores da comunidade gacha que ainda continuam postando conteúdo podre e nunca foram presos, o que é muito preocupante, pois eles estão criando muitas vítimas da comunidade gacha. Isso é coisa séria e alguém precisa fazer algo para combater esse tipo de crime. E vocês têm noção quão preocupante esses caras estão causando para as crianças? Mas não é de agora que o Onis cometeu mais crimes na internet. Ele já estava caçando as crianças há muito tempo, desde o Facebook até no Instagram. Mas sabe o que é pior? O Superior Zero, ele ainda continua fazendo conteúdo na comunidade, como se nada tivesse acontecido, e ainda postou uma arte sugestiva na sua aba postagens. E mesmo assim, tem gente que gosta dessa arte. Parece que conteúdo sugestivo ou adulto na comunidade gacha está sendo normalizado, e ninguém tá ligando mais pra isso. Não é à toa porque existe aqueles conteúdos de merda chamado Gacha Raro ou NTR. Inclusive, existe um canal fazendo conteúdo assim com personagens de Fundamental Paper Education, mas não vou citar o nome aqui nesse vídeo para não causar uma treta gigantesca, e não quero perder tempo com essa gente otária como esse tipo de gachatube que cria conteúdo podre sobre FBI. É por isso que a comunidade gacha do Brasil está sendo bem mais odiada do que nos Estados Unidos, pelo menos na minha visão, né? Eu espero que esse cara seja preso e pague pelos seus crimes. E bem, esse tópico eu decidi falar sobre porque eu já tinha visto o vídeo do Galeria sobre esse caso do aliciamento. Então, eu quis ajudar para compartilhar e mostrar os crimes que o Onis fez. Eu espero que as pessoas prestem muita atenção, incluindo os pais com quem os filhos conversam na internet, e se prevenir desse tipo de pessoa. Se você vê alguma mensagem, comentário ou chat de algum homem que está dando em cima de uma criança ou fazendo as mesmas coisas, o que o Pelka falou sobre os links ou trades, denuncie imediatamente e não expôs a criança na internet. Não mesmo. Mas enfim, hoje em dia só tem conteúdo que só mancha a comunidade gacha e estraga a imagem. Mas realmente possuem uma salvação depois de falar o lado tóxico da comunidade gacha? Bem, existem muitos youtubers criticando fortemente a parte ruim da comunidade gacha e falando quão podres são os conteúdos, o que eu parcialmente concordo com os youtubers que já fizeram vídeos criticando sobre Gacha Live e a sua comunidade. Até porque existe conteúdo podre e sempre vai existir um cara que não bate bem na cabeça cometendo atrocidade, para não dizer outra coisa, né? Mas a pergunta que fica é, será que a comunidade gacha realmente possui uma salvação e tem um lado bom? É o que vamos descobrir nesse vídeo.
Olha, por mais que exista um lado tóxico ou podre na comunidade gacha, eu não acho que a comunidade gacha sempre teve um lado ruim. Veja bem, eu já falei sobre muitos gachatubers com boa reputação e os que têm potencial, como eles criam uma ótima história ou um vídeo e são ótimos exemplos de gachatubers que são mais amados da comunidade gacha e devemos seguir eles. Acredite ou não, pois eu acho que a comunidade gacha tem sim uma salvação. Porém, é um dos poucos gachatubers que aparece na comunidade, que tem uma boa reputação. É claro. Existem vídeos de gacha que se salvam e tem uma boa edição, mas raramente só aparecem esses vídeos com boa edição no TikTok. Os gachatoks só postam vídeos ou memes e crescem por lá, o que é muito diferente aqui do YouTube. Mas ainda existem gachatubers que ainda se salvam, e eu até citei os que são mais carismáticos ou os que têm potencial. E também os modders que estão sempre adicionando algo em jogos do Lunime, ou melhor, modificando os jogos do Lunime. Eu não acho que tudo está perdido, pelo menos na minha visão que eu tenho sobre a comunidade hoje em dia. Só basta ser normal e criar um conteúdo saudável na comunidade gacha, que não seja criminoso ou controverso demais. Parece bem simples, mas existem pessoas que só sabem criar conteúdo genérico, sugestivo, apelativo, podre e etc. Então, mesmo que esse lado tóxico na comunidade gacha exista e que afete muito a nossa imagem como gachatube, eu ainda vou continuar sendo um gachatube e publicando minhas séries memes, evitando aqueles minifilmes com histórias clichês ou genéricos, ganhar fama com conteúdo apelativo ou adulto e muito mais. E bem, eu já falei todo o lado ruim e bom da comunidade gacha, e está na hora de dar o meu veredito. Meu veredito sobre a comunidade gacha e seus conteúdos é que precisa melhorar, dar atenção para as gachatubers com ótimo potencial e reputação, apoiar os projetos, criar bons minifilmes, séries e muito mais. A única coisa que eu quero para quem cria conteúdo de gacha é parar de dar atenção ou apoiar os conteúdos podres como NTR, harem, conteúdos inapropriados e etc. Pare de criar histórias podres, genéricas ou sem graça. Crie minifilmes com história totalmente diferente e nova. E se você gosta de criar gacha react, por favor, tente colocar pausas quando os personagens estão reagindo, colocar caixas de falas, colocar um fundo menos genérico para o react, dar zoom da tela e etc. Pode parecer confuso e bem trabalhoso, mas eu acredito que isso serve para sair daquele tipo de gacha react com edição parecida, entende? E bom, nós conseguimos, galera. Eu não esperava que o vídeo seria tão longo assim, e colocar muitas informações ou trechos dos vídeos. Isso vai me dar muito trabalho para terminar a edição. Mas e você? Acha que a comunidade gacha pode melhorar ou piorar ainda mais? Me deixe nos comentários para que eu possa saber. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até o final. Eu sou o Tio Tsuki e eu vou me despedir por aqui. Até mais, galera.